eles. Vamos entrar no Mourinho. É que eu acho esse assunto do Rizério mais legal, mas o público quer saber de eleição. Né? Quer gosta de eleição, quer eleger, quer votar, quero sufragar, quer apertar lá, apertar o urna, a galera gosta disso, né? Vocês são votadores, vocês gostam de ver, vocês são eleitores, vocês gostam de votar. Então vamos falar de eleição aí pra galera ficar bem feliz, né? Te surpreendeu, Ricardo, esse lance do Moro? Porque assim, é a primeira vez que o Moro falou alto. Vamos ver se ele mantém esse padrão, né? Obviamente que ele não vai ganhar a eleição só fazendo isso, mas fazer isso indica um approach, que para mim é o único approach possível, que ele pode adotar, que ele pode seguir. E assim, os números do tweet dele foram muito melhores, saíram matérias da imprensa, e para um cara que ficava falando platitudes nas declarações dele, tipo, é importante ter instituições fortes, essas coisas, ele ficou substancial. E tem uma coisa que eu tratei num vídeo, que o Lula precisa disso, né? O Lula precisa de um desengajamento moral das pessoas, e o Lula precisa da normalização dele enquanto candidato. As pessoas não acharem mais que é absurdo o Lula ser candidato. Porque se não for absurdo, as pessoas vão julgar ele pelas conquistas do governo dele, e ele vai botar isso em comparação com o Bolsonaro, de forma honesta e desonesta, e ele vai ganhar a comparação e vai conseguir fazer o Make Brazil Great Again, que é o projeto dele, o projeto Picanha. E o Moro, quando ele chama o cara de canalha, né, e trata o Lula como tem que ser tratado, ele começa a despertar de leve nas pessoas o absurdo, o nonsense que é reeleger o Lula. Porque o malandro, tem uma coisa que o malandro nunca aceita, né? O malandro não arruma briga. O malandro gosta de flanar, ele vai na boa, a coisa vai. O malandro ele tem que ser notado até certa medida. O malandro é o caso do Lula. O Lula tem que ser cuidadoso, porque ele tem que ser aceito. Pro Lula, pra ganhar a eleição, é só ele ser entendido pelas pessoas como alguém que pode participar do jogo. Se ele for entendido dessa maneira, tá resolvido o problema pra ele. O lance todo, pra quem vai se opor ao Lula, é atentar pro absurdo de ter o Lula concorrendo nas eleições. Lembrar de todas as coisas que aconteceram, lembrar da Dilma, lembrar que ele é um ladrão, chamar de ladrão, chamar na cara dele de ladrão. Então, esse tipo de coisa é o único desses candidatos aí que tem possibilidade de fazer. E eu incluo o Ciro, porque o Ciro tá empatado tecnicamente com o Moro, então não dá pra tirar o Ciro da jogada. Mas assim, a única coisa possível é chamar o Lula de ladrão, chamar o Lula de quadrilheiro, de vagabundo, disso pra baixo, colocar ele como alguém que não está qualificado a participar disso, lembrar das pessoas do nonsense e ativar o senso do absurdo. Porque se o Lula é normalizado, aí acabou. É tipo falar para as pessoas, vocês aceitariam um sequestrador ser presidente da República? O Lula é isso, ele é um ladrão. Ele roubou bilhões, participou do esquema quadrilha, e o cara vai ser seu presidente, ele vai ser o governante máximo do país. Vocês são loucos? É essa a linha. E assim, isso dá uma chacoalhada, e claramente assim, as redes do Moro ganharam uma energia com isso. O que você acha? Você acha que ele topa? E dois, como é que fica essa dinâmica? Porque hoje, por exemplo, o Moro polarizou com o Lula, e o Lula com o Moro, e o Bolsonaro foi completamente esquecido na discussão, tirando o fato dele dar cala-boca na Zambelli. Mas, como você vê? Vamos lá. Primeiro, eu acho que foi isso muito surpreendente. Não é uma linha de continuidade do trabalho que estava sendo feito. Não é uma ruptura. Ele estava com um estilo, ele fez um negócio que é fora do estilo que ele estava habituado. Então, sim, é uma coisa surpreendente. Tanto que as pessoas estão surpresas. A base de pessoas que acompanham o Moro não estava esperando por essa. As pessoas estão, uau, o Moro tá brabo, agora o homem acordou, é o momento, é isso aí, dá-lhe Moro e tal. Então, assim, isso foi uma grande ruptura. Primeira pergunta, ele vai querer prosseguir nesse estilo? Acho que vai depender de dois fatores. O primeiro fator ele vê o resultado disso na base dele. Esse resultado já é positivo. Ou seja, ele já está vendo que o resultado é positivo. É fácil de examinar, não tem mistério. Mas tem um segundo fator, que esse é um pouco mais complicado, porque pode, mesmo com o resultado positivo, ele pode não querer dar continuidade. Eu tenho para mim que o Moro é um cara muito, como é que eu vou dizer, muito condicionado à opinião da mídia,
a opinião de certos aliados que ele tem, a opinião de pessoas moderadas, a opinião de gente no direito que ele concorda e tal. Eu acho que as pessoas têm uma influência grande na cabeça dele. Ele deu esta declaração. Essa declaração foi um acerto 100%. Mas, eventualmente, ele pode, daqui a 2, 3 dias, dar uma declaração forte também, mas ter um efeito rebordosa, ou seja, ter gente dizendo, é um desqualificado, tá querendo ganhar a eleição por polêmica fácil, achou a estratégia, acha que vai conseguir alguma coisa com isso, entendeu? Começar a desqualificá-lo como se ele fosse um idiota e que quisesse ficar ganhando as coisas na base da polêmica fácil. Eu acho que ele tem um cuidado, ele é muito cioso com a reputação séria dele, e isso é uma coisa que pode afetá-lo. Então ele pode se sentir inseguro se ele der uma segunda e uma terceira e vier uma rebordosa, porque acontece isso, é óbvio. O cara está tendo uma postura agressiva, os seus adversários vão querer neutralizar essa postura. E uma maneira de você neutralizar uma postura mais assertiva é dizer que o cara é superficial, que é um idiota, que é um panaca, que quer conseguir tudo na base da polêmica fácil. É só a gente lembrar daquele episódio do Arthur Duval, que fez uma campanha muito dura e que funcionou, mas que foi chamado pela Vera Magalhães de forma irônica. Mamãe, briguei, só vi brigando. Então as pessoas fazem essa ironia. Se isso acontecer e se isso vier forte em cima do Moro, aí eu não sei se ele recua. Talvez ele diga, pessoal, já fomos longe demais, agora a gente tem que focar na proposta, não podemos também ir nesse caminho. Se ele tiver essa postura, isso será um erro. Isso será um erro bem grave. Moro não tem que se preocupar com etiqueta, nem com educação, nem com formalismo, porque essas coisas, óbvio, essas coisas caíram quando o Bolsonaro ganhou em 2018. Bolsonaro era o sujeito que dizia que ia fuzilar os petralhas. Ele dizia que ia meter bala, jogar as pessoas do avião. Quer dizer, mais agressividade do que isso, impossível. É um cara muito agressivo. E ele ganhou a eleição. Então, assim, para o bem e para o mal, porque é óbvio que isso tem um aspecto ruim, porque eu acho que há uma vulgarização da cultura política, isso é um fato, há uma vulgarização da cultura política, mas a vulgarização está aí. A gente não criou a vulgarização. A vulgarização está posta como um elemento da realidade. Então, eu não sinto que o eleitor que fica entusiasmado por declarações fortes vai ligar para questões de etiqueta, de formalismo, de descontento. Não vai. Então, ele tem que partir para cima. O discurso dele tem que sim ser agressivo. Não pode ser um discurso meramente agressivo. Ele tem que dar uma lacrada e apresentar uma proposta. Então, ele precisa alternar estas duas faces e alternar também melhor a face da proposta. Moro ainda está no nível de abordagem dos assuntos políticos e econômicos que é superficial. Isso é uma coisa que eu também já falei lá atrás. Ele fala coisas muito óbvias, às vezes ele fala coisas que combinam com a ideologia, mas que não tem uma profundidade, não tem um tratamento no assunto um pouco mais profundo. Então, parece que ele tem um esquema, um script ideológico, que ele joga um negócio assim. Isso não é bom. Ele precisa dar um tratamento mais aprofundado às questões. Pega lá o livro de história, aí, vai estuda aí. Para ter essa contraparte de proposta com profundidade e manter esse acerto. Foi um grande acerto. Então, manter o discurso agressivo. Se ele fizer essas duas coisas, as pessoas vão estar muito satisfeitas. E se vier alguém dizendo, você é um candidato que busca apenas a polêmica vazia, e blá, blá, o cara vai chegar, não, eu fiz aqui uma análise de meia hora de um problema brasileiro essencial, que só eu fiz desse jeito, com essa originalidade e com essa profundidade, nenhum outro candidato fez. E isso vai ocorrer. Veja, se ele fizer alguma análise com alguma profundidade, só vai ter um candidato que pode se ombrear ele, que é o Ciro Gomes. Porque os outros, eles são sabidamente superficiais. O Lula fala obviedades populares sobre o governo dele lá atrás, picanha, gordura. O Lula nenhuma, né? Gordura. O Lula tá chegando com a análise da indústria. Não tem nada nenhuma. Deixa eu te falar, tem uma coisa que ele fala no Podpah, que ele fala assim, vocês não sabem, tem tanta coisa que eu não fiz daquela vez, mas que eu posso fazer agora, que vocês vão ver. Aí o pessoal, legal, o quê? Aí vocês vão ver. Tipo, basicamente proposta, tem uma coisa que eu podia fazer a mais, que agora vai dar pra fazer, entendeu? Eles, o quê? Você vai ver. Então, é assim, é isso, não tem nada.
Nada. E fora isso, os do Manteiga com os discursos perdidos lá. Isso. Assim, tem o programa do PT, que é bem feito, tá? Os caras têm estrutura para fazer um programa bem feito. Mas o Lula em si, ele não faz grandes análises, não faz nada. Ele se mantém nesse nível de superficialidade. Bolsonaro, pô, não precisa nem comentar, né? Não precisa nem comentar. O Bolsonaro é um oligofrênico. Então, cara, se o Moro fizer qualquer análise com alguma profundidade, ele já pode dizer: sou mais qualificado do que esses dois caras que estão aí. É fácil para ele fazer isso. E aí, obviamente, ele tapa a boca de qualquer crítico que diga que ele só faz polêmica vazia. Então o caminho é esse é óbvio. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, porque falando da mentalidade do Bolsonaro e do Lula, pra mim é complicado falar do Lula, que eu conheço o Bolsonaro pessoalmente, eu vi ele fazer isso na minha frente. Quando eu vejo o Lula no Podpah, eu vejo o Lula em entrevistas, o Lula ele é muito abrangente nas coisas que ele fala, e ele sempre trata as coisas num quadro abrangente, e quando ele leva para o específico, ele leva para as experiências pessoais dele de forma emotiva. Então, ele vai para um abrangente, quando ele vai para o específico, veja, quando eu era operário, eu tinha vergonha de levar mamita sem mistura. Era muito triste, você não sabe, tinha vergonha. Então ele vai para essas histórias específicas. O Bolsonaro, ele quase nunca vai para algo abrangente, e ele tem manias. Então, em algum determinado momento, ele entrou com a mania do nióbio. Aí, pá. Então, o Bolsonaro, ele fica, é como se ele raciocinasse mais como uma pessoa de hoje do que o Lula. Acho que o Lula tem um raciocínio mais antigo. O Bolsonaro é assim, tipo assim, a fotografia agora é algo que eu vou falar agora. E ele entra num tema, e ele fica nesse tema. E mesmo como presidente, as cismas dele são muito específicas de acordo com um determinado momento. Ele entra numa pira e fica naquela pira, e depois ele sai daquela pira. Então você não consegue pegar declarações abertas, você não consegue nunca tirar, tipo assim, qual é a visão do Bolsonaro de Brasil. Você consegue tirar uma coisa do Lula, um sentimento do Lula de Brasil. Mas do Bolsonaro você não consegue tirar. Aí você consegue tirar do Bolsonaro alguns recortes. Tipo, vocês da Globo, vocês chegaram a apoiar o regime. Tipo assim, ele tira uns insights de alguma coisa, ou uma fotografia de alguma coisa e vai. E eu acho que o raciocínio fracionado do Bolsonaro foi muito útil para ele nas eleições de 2018, porque com esse raciocínio fracionado você consegue ter posições firmes sobre diversos temas, e faz com que o Bolsonaro seja um candidato muito mais adaptado para a rede social do que o Lula. O Lula quase nunca vai te dar recortes polêmicos de diversos temas. Se você for pegar, o Lula nunca tem grandes opiniões sobre vários temas. Ele não tá pautando sobre vários temas. Porque o Lula sempre tem esse sentimento genérico e o carisma pessoal. E eu acho que o Moro ele tem que fazer uma escolha entre esses dois estilos. Obviamente que o segundo estilo é muito mais memético, e o primeiro estilo, se ele fosse tivesse uma grande complexidade, o primeiro estilo, é um estilo mais para estadista, eu acho, tem um grande sentimento nacional. Sim. Só que o Moro, eu não sei, eu acho que o Moro tá num limbo ali, e isso precisa ser escolhido. O que você acha? Eu concordo com você. Eu vou ser um pouco mais taxativo, eu acho que o Moro não tem essa profundidade da pegada do estadista que entendeu todos os problemas, até porque é aquilo que a gente sempre diz, ele é um cara que veio para a política agora. Ele não estava, ele era juiz. Ele era juiz da Operação Lava Jato. Depois ele foi trabalhar numa empresa estrangeira. Então ele veio para a política agora. É impossível exigir de uma pessoa que chegou agora na política que ele tenha uma visão de grande profundidade. Essa visão ela só se forma com o tempo. O cara tem que estar há muito tempo, estudando há muitos anos, para ir adquirindo assim, um grande estofo. Ele não... você não faz em 3 meses. Isso é impossível. Impossível. Então, assim, na prática, eu acho que ele só tem um estilo. O estilo que ele tem que adotar é o estilo memético. Agora, assim, os caras que fazem meme pro Moro, eles precisam ser criativos. Por quê? Moro não é o Bolsonaro também. Então, ele também não vai dar várias ocasiões de memes bons em coisas que ele fez, ele falou. Isso não vai acontecer. Então as pessoas têm o objeto que é ele, e elas têm que transformar este ser, com as qualidades que ele tem, em algo memético. Por isso que eu sempre dizia, desde que começou essa conversa sobre o Moro, pense em uma comunicação estilo Santos Cruz, que pegou numa certa época, a galera difundiu um monte daqueles memes do cara sério, que não tinha nada e tal. Faz coisas assim, faz com a ironia dele ser tão regular. Então, sei lá, eu não sou criativo para fazer meme, mas o pessoal que está fazendo meme tem que pensar nisso. Nós temos aqui um candidato com essas qualidades,
ele é desse jeito, o que pode ser engraçado numa retorção irônica com esse cara? O que pode ser surpreendente numa retorção com esse cara? Por exemplo, tem toda a interação do Moro com o Lula nos depoimentos. Será que não tem algum corte bacana para fazer com isso? Olha lá todas as interações, a resposta que ele deu. Vai ter uma resposta lá que foi muito boa e é interessante, aí você joga. Isso é um material público. Tem aí, é só pegar e fazer recorte, não tem problema nenhum. E joga nas redes, não precisa ser uma coisa oficial. Claro, ele não vai querer usar a Lava Jato para ser um meme, então ele não precisa botar na rede dele, mas aí joga por baixo, para circular. Moro dando resposta ao ladrão. Então, essas coisas eu acho que elas podem ser feitas de imediato, e a linha que ele tem que adotar é essa. É a linha de um discurso contundente, a linha de fazer tweets muito fortes, sair das platitudes, e quando for fazer análise, buscar fazer uma análise um pouco mais profunda das coisas. Ele não pode chegar e ficar dando respostas óbvias. O que se faz para se desenvolver o Brasil? Você investe. Sabe? Tem que ter uma coisa mais elaborada. Não, o Brasil é um país que tem assim, um histórico de patrimonialismo, como diria o Sérgio Buarque de Holanda, em raiz do Brasil, então o Estado, isso, aquilo. O cara constrói o pensamento e chega no final e diz alguma coisa que não precisa também ser muito revolucionária. Esse eu acho que seria um caminho natural. Eu não vejo outro caminho. Para mim, esse é o único caminho.